Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. No Salmo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que essa luz possa verdadeiramente nessa hora iluminar você, iluminar os seus passos e nos conduzir na direção do Senhor. Estou pensando no início de todas as coisas, de acordo com a revelação bíblica. Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se você segue na leitura, vai ver que, de acordo com o relato escrito por Moisés, inspirado por Deus, tudo foi feito em 6 dias literais. E no final do Gênesis capítulo 1, agora no verso 31, está escrito: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã e o 6º dia. E aí a gente avança para Gênesis capítulo 2. É dito logo no início que Deus descansou no 7º dia, abençoou, santificou esse dia e o chamou de sábado. Em seguida, vem o relato em detalhes de como foi a criação do homem e da mulher, ocorrida no 6º dia. O ser humano, obra-prima da criação de Deus. Além disso, no próprio capítulo 2, é mencionado então a formação do Jardim do Éden, com um rio que se dividia em 4 braços. E no Éden havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, além, é claro, de muitas outras árvores. Deus coloca o casal para viver no jardim a fim de cultivar e guardá-lo. E uma ordem é dada. Eu leio agora. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E o capítulo 2 termina apresentando a instituição do casamento, da família. Interessante. O capítulo 2 começa com o estabelecimento do sábado como dia santificado, separado, dia especial, como um memorial da criação, uma lembrança semanal de que nós temos um Criador bendito, e o capítulo 2 conclui com a menção do casamento, 2 instituições divinas estabelecidas antes da entrada do pecado, do mal, neste mundo. E aí vamos para Gênesis capítulo 3. Infelizmente, tudo que estava tão perfeito agora é estragado por conta do pecado. O capítulo 3 de Gênesis começa mostrando como o inimigo, o diabo, ele usou uma serpente como médium para atrair Eva, enganá-la e levá-la à desobediência a Deus, e ainda estender esse ato de desobediência ao seu esposo, a Adão. Vejamos o que a Bíblia diz que aconteceu imediatamente após o pecado. Eu leio Gênesis capítulo 3, versos 7 a 10. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Logo após o pecado, a desobediência, Deus chama Adão e diz: Onde você está? Afinal, Deus não sabia? Claro que sim. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13, está escrito: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É óbvio que Deus sabia onde eles estavam. Significa que Deus, Ele não só sabe onde cada um de nós está, mas o que cada um de nós faz e por que faz. Então, por que Deus perguntou a Adão? Porque Deus gosta de relacionar-se conosco, de ter comunhão conosco e mais, para nos levar a uma reflexão, a fim de nos ajudar e nos orientar. Adão responde: Senhor, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Certamente não era apenas nudez física, mas nudez espiritual, a nudez da alma, um sentimento de vazio e solidão. A voz de Deus, que lhe era familiar e agradável, tornou-se assustadora, incômoda e estranha. O pecado é muito mais que um ato. É uma condição do coração de alienação de Deus, de separação do que é santo. O Senhor já havia advertido que o pecado, a desobediência, os levaria à morte, porque assim o pecado nos separa da fonte da vida, que é Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando nosso Senhor Jesus Cristo agonizava na cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Significa que o Pai se escondeu? O Pai o abandonou? Não. O Pai estava bem ali junto à cruz, mas ele não podia interferir, porque naquele momento os pecados de toda a humanidade eram simbolicamente transferidos para Cristo, nosso substituto, e o pecado separa de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 12, está escrito: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu paro por aqui a nossa reflexão hoje. Amanhã a gente continua com esse tema, mas que fique na sua mente, no seu coração, a compreensão de que, quando Adão diz: Senhor, eu estava nu, tive medo e me escondi, aquela não era apenas uma nudez física, mas sobretudo a nudez da alma, um sentimento estranho de vazio e solidão, porque assim, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da fonte da vida. O pecado deixa o homem desorientado, com a vida sem propósito, sem rumo e sem direção, porque ele nos tira da presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso coração se volte para Deus, para que nele nós encontremos o verdadeiro sentido da nossa vida. Num tribunal, vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abriu e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Perguntei: onde estão meus erros? Fiz e o pecado que cometi.
estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi, mas sua graça infinda resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e quantas vezes, assim como Adão, nós também nos sentimos nus, despidos, Senhor. Não no sentido físico, mas uma nudez de alma. Nós nos sentimos vazios e solitários, mortos espiritualmente, porque nós perdemos nossa conexão com o Senhor em função dos nossos pecados. Clamamos, Pai, por Tua misericórdia, assim como procuraste nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os abençoaste, Senhor, lhes prometendo perdão e salvação. Que cada um de nós também confie na Tua palavra e receba Teu perdão,
para que em Cristo tenhamos uma vida nova, uma vida com sentido e propósito. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.